Boa noite. Então, estamos mais uma vez aqui reunidas para fazer o grupo de estudo do Instituto Multiportas. Estamos lendo o livro O Amor do Espírito, do Bert Hellinger. Paramos na página 37, onde a gente vai retomar. E quem vai fazer a leitura para hoje, para a gente, é a Verinha. Então, passo a palavra, Vera. Obrigada. A recusa. Algumas pessoas julgam que, se tornarem os pais dessa maneira, poderá infiltrar-se nelas algo de mal que receiam, por exemplo, um traço dos pais, uma deficiência ou uma culpa. Então, elas se fecham ao lado bom dos pais, não tomam a vida em sua totalidade. Muitos que se recusam a tomar completamente seus pais procuram compensar essa carência e, então, talvez busquem a realização pessoal ou a iluminação espiritual. A busca dessas metas não passa, nesse caso, de uma busca secreta do pai não tomado ou da mãe não tomada. Contudo, quem rejeita seus pais, rejeita a si mesmo e sente-se, nessa mesma medida, irrealizado, cego e vazio. O que é especial? Existe, porém, outro ponto a considerar. É um mistério, não posso justificá-lo, mas quando falo disso, deparo com um assentimento imediato. Cada indivíduo percebe que possui também algo de único que não pode derivar de seus pais. Precisamos concordar com isso também. Pode ser algo leve ou pesado, algo bom ou algo ruim. Isso não podemos discriminar. Seja o que for que alguém faça ou omita, apoie ou combata, ele foi tomado a serviço, querendo ou não. Vivemos isso como uma tarefa ou como um chamado, que não se baseia em nossos méritos nem em nossa culpa, por exemplo. Nem a nossa culpa, por exemplo, quando se trata de algo pesado ou talvez algo cruel. De uma forma ou de outra, somos simplesmente tomados a serviço. As boas dádivas dos pais. Nossos pais não nos dão somente a vida, eles também nos nutrem, educam, protegem, cuidam de nós, dão-nos um lar. E é adequado que tomemos tudo isso tal como recebemos deles. Então lhes dizemos, eu tomo tudo com amor. E é claro que isso faz parte, eu tomo tudo com amor. Essa é uma forma de tomar que equilibra ao mesmo tempo, porque os pais se sentem apreciados e respeitados e dão com mais prazer. Se tomamos de nossos pais dessa maneira, via de regra é o bastante. Existem exceções que todos conhecemos. Pode não ser sempre o que desejamos ou o quanto desejamos, mas via de regra é o bastante. Quando o filho se torna adulto, diz aos pais, recebi muito e isso basta. Eu levo comigo em minha vida. Então, ele se sente satisfeito e rico e acrescenta, o resto eu mesmo faço. Também essa é uma bela frase. Ela nos torna independentes. A seguir, o filho diz ainda aos pais, e agora eu os deixo em paz. Então se solta deles. Não obstante, ele os conserva como pais e eles também o conservam como filho. Quando, porém, o filho diz aos pais, vocês têm que me dar mais, o coração dos pais se fecha. Já não podem dar ao filho tanto quanto lhe davam, nem mesmo prazer, porque ele o exige. O filho, por sua vez, ainda que receba algo, não consegue tomá-lo. Caso contrário, sua cobrança cessaria. Quando o filho insiste em sua exigência aos pais, não pode se tornar independente, pois sua cobrança o prende a eles. Contudo,
Apesar dessa amarra, o filho não tem os pais, nem os pais têm o filho. O que é próprio dos pais? Além do que os pais são e dão, eles também têm coisas que conquistaram por merecimento ou sofreram como perdas. Isso lhes pertence a título pessoal e os filhos só participam disso indiretamente. Os pais não podem nem devem dar aos filhos o que lhes pertence pessoalmente, e os filhos não podem nem devem tomá-lo dos pais, pois cada um é o artífice da própria felicidade e da própria desgraça. Quando o filho se arroga o que é um bem ou direito dos pais, sem realização própria e sem um destino e um sofrimento pessoal, ele reivindica o que não tem e cujo preço não pagou. O dar e tomar que serve à vida e à família se inverte quando o mais novo assume algo pesado em lugar de um mais velho. Por exemplo, quando o filho assume por um dos seus pais uma culpa, uma doença, um destino, uma obrigação ou uma injustiça que foi cometida contra ele. Pois o mais velho não recebeu isso do outro antecessor como um presente bom a ser transmitido aos sucessores, mas pertence ao seu destino pessoal e permanece sob sua responsabilidade. Isso pertence à dignidade dessa pessoa e possui uma força e um bem especiais na medida em que ela o assume e os outros o deixam com ela. Ela pode dar esse bem a algum sucessor, não o preço que pagou por ele. Entretanto, quando o mais novo assume algo de funesto em lugar de um mais velho, mesmo que seja por amor, ele se intromete na esfera mais pessoal de alguém que hierarquicamente o precede e tira dessa pessoa e de seu destino funesto sua dignidade e força. Nesse caso, o lado bom do destino difícil já não resta a ambos a coisa em si, mas apenas o preço a ser pago por ela. Prossigo. A arrogância. A ordem do dar e tomar na família é subvertida quando um mais novo, ao invés de tomar do mais velho e de honrá-lo por isso, pretende dar-lhe como se fosse igual ou mesmo superior a ele. Isso acontece, por exemplo, quando os pais querem tomar dos filhos e os filhos querem dar aos pais o que estes não tomaram dos próprios pais ou dos próprios parceiros. Então, os pais querem tomar algo como se fossem filhos e os filhos querem dar como se fossem pais. Com isso, o dar e o tomar, em vez de fluir de cima para baixo, tem de fluir de baixo para cima, contra a força natural. Porém, essa forma de dar, como um riacho que quisesse subir a montanha, ao invés de descê-la, não alcança sua meta. Há pouco tempo, tive num grupo uma mulher que tinha o pai cego e a mãe surda. O casal se completava bem, mas a filha achava que precisava cuidar deles. Então, fiz a constelação da família, como costumo fazer quando quero trazer à luz coisas ocultas. Durante a constelação, a filha comportou-se como se fosse ela a grande e os pais pequenos. Porém, a mãe lhe disse: isso com seu pai eu posso resolver sozinha. E o pai lhe disse: isso com sua mãe eu posso resolver sozinho. Não precisamos de você para isso. A mulher ficou muito desapontada, pois foi devolvida ao seu tamanho de criança. Na noite seguinte, ela não conseguiu dormir e me pediu ajuda. Eu lhe disse: quem não consegue dormir acha que precisa vigiar.
Aí contei-lhe uma pequena história de Borchardt. Em Berlim, no final da guerra, um menino tomava conta do seu irmão morto para que os ratos não o devorassem. O garoto estava esgotado, pois achava que tinha de vigiar. Então chegou um senhor amável e lhe disse: mas de noite os ratos dormem. E o menino adormeceu. Na noite seguinte, o cliente dormiu melhor. Quando o filho infringe a hierarquia do dar e tomar, ele se pune com severidade, frequentemente com fracasso e o declínio, sem tomar consciência da culpa e da conexão. Isso acontece porque, como é por amor que ele transgride a ordem ao dar ou tomar o que não lhe compete, não se dá conta da própria arrogância e julga que está agindo bem. Porém, a ordem não se deixa suplantar pelo amor, pois o sentido de equilíbrio que atua na alma, anteriormente a qualquer amor, leva a ordem do amor a fazer justiça e compensação, mesmo ao preço da felicidade da vida. Por essa razão, a luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda tragédia. E só existe um caminho para escapar disso: compreender a ordem e segui-la com amor. Compreender a ordem é sabedoria, segui-la com amor é humildade. Continuo? Pode dar uma paradinha, né? Que agora a gente vai mudar um pouco de assunto. Sim, como vocês quiserem. Todo mundo pode opinar também, né? Eu achei essa parte, eu já li mais de uma vez essa história do menino que, né, que fica vigiando o irmão morto para os pais, a arrogância dos que tomam um lugar que não é deles, até porque eu me encaixo em algumas, né? E aí, sim, por amor e sem saber, mas enfim, me encaixa. Quem nunca, Verinha? Oi? Quem nunca? Quem nunca? Verdade. Mas é tão difícil a gente saber e voltar e não ser, e não ter essa arrogância, né? Muito difícil. Eu acho muito bonito aqui, todo esse trecho que a gente leu me fez pensar muito no adultecer, né? Da gente sair mesmo dessa criança, né? Que a gente fica se rendendo por... Eu vou falar por mim, né? Por muito tempo eu me rendi à minha criança interior, que estava ferida, né? E cobrava de terceiros aquilo que eu não tinha tomado dos meus pais. Então, foi só no curso, né, de constelação, quando eu comecei a compreender, né, as ordens do amor, que ele agora no finalzinho falou disso, né? Compreender a ordem é sabedoria, segui-la com amor é humildade. Então, foi quando eu comecei a compreender e ir para o meu lugar que eu saí daquele estado de arrogância, né? E essas frases aqui são muito lindas, porque é isso, é a gente se tornar independente dos pais. Então, eu na minha família de origem, primeiro, eu tomo tudo o que veio deles, né? E pelo preço total que custou a eles, eu recebo tudo de bonito e de difícil que foi vivido por eles e pelas gerações anteriores. E eu recebo isso, né, como um presente e depois eu deixo eles em paz. Porque como que por muito tempo eu fiquei reivindicando, né, sem saber que eu reivindicava deles, eu reivindicava dos meus parceiros afetivos, enfim. E aí depois, quando finalmente eu fui, e isso é um trabalho, né, constante, mas quando isso foi se assentando dentro de mim, é que eu pude até dar o passo à frente na minha vida, né? Na direção da minha vida, que é deixar os pais em paz. E agora eu mesma faço com a minha vida, vou fazer algo de bom, né? E para a alegria deles, inclusive, porque é assim que eles também se realizam, né? Então, muito lindo, adoro.
O que eu tenho dificuldade de entender é o que é próprio dos pais. Que, às vezes, você tomar tudo, o que é tudo e o que é próprio deles? Assim, como é que você faz para identificar o que é o que você tem que tomar e o que você não deve tomar? O que é só deles, o que é próprio deles? Primeiro, né, Vera? Os pais, a gente concordar que os pais sejam quem eles são, como eles são. A gente poder olhar para isso. E depois, você, a partir disso, é que você pode se sentir livre para essa escolha. Para você poder perceber coisas que você não quer. E você pode amorosamente abrir mão. Mas enquanto a gente não concorda, enquanto a gente está na crítica, no julgamento, na rejeição, nós não somos livres para essa escolha. Porque antes ele diz assim, você não pode escolher só o que você gosta, você tem que tomar tudo. E aí eu fiquei, mas primeiro o exercício é aceitar como são. Primeiro exercício. Exatamente, porque você não vai ter, porque se é só o seu pai ideal, o seu pai perfeito, o pai idealizado, você não está tomando o pai, você não está tomando o pai, nem a mãe. Né? E é claro que isso é difícil, porque todos nós temos um pai idealizado, temos que lidar com essa frustração, né, de muitas coisas. Inclusive coisas da nossa criança, porque a criança, ela pensa muita bobagem, são besteiras que a criança quer. E a gente precisa perceber isso, que inclusive as nossas idealizações são das fantasias infantis. E aí a gente precisa crescer, nos perceber adultos, para ver que os nossos pais não são super-heróis, os nossos pais não são perfeitos, assim como todo mundo, inclusive nós mesmos. E aí poder concordar com esses pais humanos, imperfeitos, com as questões que eles tinham, e aí concordar com isso, está tudo certo, é isso. E é claro que isso também é um processo, porque aí ele dá com essa criança voluntariosa, a criança às vezes mimada, né? E perceber isso também não é uma tarefa fácil. E aí, a partir dessa concordância de tomar esses pais exatamente como eles são, como eles puderam fazer, como eles conseguiram, é que eu sou livre, né? E aí é com essa liberdade que eu posso escolher, começar a escolher que aquele valor que era do meu pai, aquele padrão, eu não vou seguir, eu vou deixar com ele. Mas tudo bem que seja dele, né? É dele, não é meu. E aí, a partir disso, eu consigo fazer essa escolha. Eu sou livre, mas sem fazer isso primeiro, eu não consigo, porque eu fico preso a isso. A gente entra no emaranhamento, né? Quando a gente não aceita, a gente fica emaranhado, fica na lealdade e vai replicando. Então, e aí eu acho que são dois trabalhos, né? Primeiro é esse trabalho de tomar inteiro e ver ver a força deles também, né? Porque o julgamento faz com que a gente só olhe onde eles fracassaram, né? E aí também ter um autoconhecimento de entender o que faz sentido para mim. Então, eu tomo tudo como meus pais foram e digo sim a tudo como foi, mas tem coisas que não fazem sentido para mim. Só que eu só vou saber o que não faz sentido para mim se eu também me entender e me conhecer. Eu acho que são dois caminhos paralelos que têm que ser seguidos. E aí você segue com o que faz sentido para você. Mas nesse lugar que a Marisa falou. Se você tem uma compreensão também muito bacana e muito importante, é que se os nossos pais fossem perfeitos, nós não conseguiríamos crescer. É só na imperfeição deles que a gente tem a oportunidade de crescer. Né? Se eles são perfeitos, se eles nos atendem, né, integralmente, inteiramente, da forma idealizada, né, que já não existe, né, e justamente que bom que não existe, porque é a oportunidade que a gente tem também de crescer. Eu não estou falando de coisas abusivas, né, embora exista e tudo mais, mas são nas falhas
É aquilo que os nossos pais nos frustram, aquilo quando eles não conseguem nos entender dentro da nossa expectativa, é que a gente precisa ser criativa, é que a gente vai crescer para a gente, então, tentar buscar de uma outra forma, não depender, não ficar nessa dependência total deles, né? E aí é onde a gente vai começar a desenvolver a nossa independência e a nossa autonomia para a vida. Então, isso é perfeito, né? Os pais serem imperfeitos é perfeito. Né? Então, são compreensões que aliviam, né? Uma coisa que eu vejo que, pelo menos, faz muito sentido é a gente procurar saber a história deles, né? De como foi a vida deles, das escolhas que eles fizeram. Isso num lugar sem julgamento, só de conhecimento, porque a gente, quando criança, a gente não tem esse entendimento, né? A gente só consegue olhar o que não foi legal para a gente. E aí, mais velho, pelo menos para mim, fez muito sentido saber as histórias. Tem pessoas que não vai ser possível, né? Os pais já faleceram, os pais partiram, mas também é um lugar bacana para ajudar a tomar os pais. Uhum. Respondeu, Verinha? Sim, sim, respondeu. Eu ainda tenho algumas dúvidas, porque lá na frente ele fala, lá atrás, aliás, ele fala que você não pode escolher só o que você acha bom dos seus pais e tal. Mas agora, quando você me diz, primeiro você tem que aceitar tudo como foi, está certo para mim, e sem julgamento, né? Sem que achar, sem idealização. Aí depois você fica livre para escolher o que como a Alessandra diz, o que faz sentido para mim eu levo, o que não faz sentido eu deixo com você, e tudo bem, pode ficar com você. Sim. Eu vejo que muitas pessoas pensam que isso é uma... Principalmente quando os pais não foram muito decepcionantes, muito frustrantes, né? Uhum. Pelo que eles fizeram, pensam que isso é uma forma de aliviar para os pais. Sabe? Como se você quisesse passar, ele fez tudo isso, então agora eu vou dizer que ele é bonzinho, passar a mão na cabeça dele e não sei o que. E entender que não se trata dele, do pai. É como você fica na vida. Né? É como fica a sua vida. Né? Então, é Tem exatamente até essa essa postura. frase que dessa vez, agora na leitura, eu até sublinhei, que é assim, cada um é o artífice da própria felicidade, da própria desgraça. Eu sublinhei aqui, que das outras vezes que eu li eu não tinha sublinhado. Eu falei, legal essa frase. Porque em algum momento a gente acha que tem um destino, né? Que existe um destino, que é preciso aceitar o destino. Mas isso também existe, Vera. Pois é. Não é fácil. Mas é por isso que a não. gente está aqui estudando. Exato, e é o trabalho para a vida toda, esse processo que Jung falava, né, o processo de individuação. A gente se conhecer para saber qual que é o que é importante para a gente, para a nossa realização, para a nossa felicidade. Qual é a nossa personalidade que a gente realmente desenvolve, independentemente da personalidade dos pais, da família. Lembrando que todo o trabalho do Bert Hellinger foi o estudo minucioso das consciências. E o que ele preconizava era que a consciência familiar, a consciência do clã, tem um limite. E quando a gente não entende esse limite, a gente vai ficar rodando ali preso naquilo também, repetindo as mesmas coisas, fazendo tudo igual. E o que ele falava era que a gente podia, sim, ir além, romper esse limite, e aonde a nossa família não conseguiu ir, a gente poder ir. Por que não? Mas lembra que ele falava, mas só que isso também tem um preço? Sim. É o preço da culpa, muitas vezes, o preço da solidão, Sim. de sustentar um lugar de felicidade, sustentar um lugar de saúde. Então, está vendo como tudo faz parte. Quando ele diz isso aqui, pagar o preço disso, né? Você paga um preço para entrar, paga um preço para sair,
tudo tem um preço, né? Então, veja que está tudo combinado, é tudo simultâneo, e é um trabalho para a vida toda mesmo. Só que para a gente poder fazer, romper esses limites, é isso que ele falava. Primeiro, você precisa concordar com tudo. Primeiro, você precisa tomar tudo e concordar com tudo. Aí, nesse processo de autoconhecimento, você vai vendo o que você quer repetir, o que você não quer, você fica com um pouquinho mais de liberdade para fazer as escolhas, de uma forma mais respeitosa, amorosa, honrando tudo isso. Agora, entra o destino também, então a gente não tem tanta liberdade quanto a gente imagina. Que é o ser Mas tomado a serviço, né? Exatamente. São forças maiores que o Bert também reconhecia, também incluía, era quando ele começava a falar um pouco sobre a consciência espiritual. É esse misterioso, esse algo que, né, a gente só fica ali, sabe que existe, mas não tem como saber fundo não tem. Nem ele sabia, né? E essa coisa de concordar com tudo, né? É de assentir, né? De assentir ao que já foi, porque é não brigar com algo que já aconteceu, né? Ou brigar com uma realidade, uma característica dos pais, enfim. Ele até coloca aqui: quem rejeita seus pais rejeita a si mesmo e sente-se nessa mesma medida irrealizado, cego e vazio. Coisa mais infrutífera que é ficar brigando com o destino, assim, o que vai adiantar eu ficar brigando que eu não nasci loura? Estou dando um exemplo mais fútil, mas assim, que pode servir para tudo, né? O que vai adiantar eu ficar brigando? Ah, eu não queria ter tido essa mãe. Ah, eu não queria ter tido esse pai. Ah, eu não queria ter nascido nessa família. Que coisa mais infrutífera, né? Perda de tempo. Perde tempo duas vezes, né? Porque perde tempo para pensar e depois vai perder tempo para tomar uma outra atitude, né? Em vez de só ir para um caminho dessa atitude de seguir, né? Lembra que Que tem ele os chama pais. de destino. Lembra que tem os filhos que querem, e os pais também que querem tomar dos filhos, Sim, né? Os sim. filhos que querem Colocar dar os para os filhos. pais, né? E os pais que querem tomar dos filhos. E isso acontece Sim, também. E sim, muito, né? E os sim, filhos, como sim. criança que são, na sua ingenuidade, crianças que são, Acha né? Porque que diante dão deles nós conta. somos, na Acho sua que dão conta. ingenuidade, na sua inocência, a gente quer dar, mas Uhum, a dinâmica às vezes vem dos pais, né? Os pais uhum, solicitando aquilo que eles não uhum, tomaram dos próprios pais, e a gente precisa uhum, recusar isso, uhum. né? Compreendendo que nós somos pequenos, nós não podemos fazer isso. E isso é um sentimento de fracasso tão forte que a gente Uhum, pode arrastar isso para o resto da vida. uhum. E aí está mais uma vez a importância do autoconhecimento, Verinha, para entender isso também, essa dinâmica. Sim, sim. Eu procuro estudar isso a fundo, porque eu sei que eu fiquei nesse lugar, né? Eu sou a filha mais velha e fiquei nesse lugar quase a vida toda. Então, assim, eu tenho feito um trabalho muito grande e muito frequente, com muita intensidade, para me colocar no lugar que é o meu lugar, que deveria ter sido o meu lugar a vida inteira, o lugar de filha, né? De não ocupar um lugar que não é meu. Então, isso para mim é crucial para eu entender essa dinâmica e saber se assim, eu estou fazendo isso porque eu tomei ou porque me foi solicitado. Eu fiz isso, não estou fazendo mais, estou tentando não fazer mais. Mas assim, me foi solicitado, né? Me foi exigido, me foi pedido, me foi cobrado. Né? E muitas vezes eu senti, agora que você levantou isso, foi importantíssimo, Marisa. Eu senti que me foi cobrado isso. Você não viu o caso do filho do casal, né? Que a mãe era cega, o pai era surdo, não sei se é exatamente isso, É, né? E a filha achava que tinha que cuidar deles, como se os pais estivessem pedindo isso uhum, para ela, né? E muitas uhum, vezes isso pode acontecer mesmo, né? Pode ser solicitado isso, uhum, e não são uhum, poucos pais que fazem uhum, isso, não, uhum. né? O Tem um judiciário está cheio, filme, né? As varas de família aí, ó.
É muito comum o Plagiei, filho mais velho tomar conta de todos os mais novos. E aí passa a filha a vida toda fazendo isso. E é filme. exigido. Fala, Eu fala. acho que ele foi indicado ao Oscar, não tenho certeza. Um filme em que a família toda é surda, Um silêncio. quase toda a família, né? Como é o nome, Lili? É no ritmo do coração. É, no ritmo do coração. É, Exatamente. que fez a análise. E a irmã e a filha mais nova da família é que não tem essa característica. E aí é o contrário do que a gente estava falando aqui, que a gente leu. A família queria deixar ela presa aos negócios da família, ficava querendo que ela cuidasse, que ela desenvolvesse. Tipo, a gente depende de você, só você consegue se comunicar e tal. E ela queria seguir outra coisa da vida, queria seguir a profissão que ela cantava lindamente, tinha uma voz brilhante. Então, é um bom exemplo do contrário do que o livro trouxe, né? Há filhos que querem servir. E aí a Marisa trouxe a outra questão, que há pais que querem exigir dos filhos. O filho não quer, mas os pais querem, né? Mas ele Ele falou sabe isso dar aqui, esse- né? Ele falou isso aqui E isso é a Falou. coisa mais difícil, é você recusar o papel que os pais querem que você faça. Mas, Verinha, é Ô, possível. Verinha, não é difícil, Verinha. Se você está no seu lugar e você está segura, você simplesmente fala, eu não quero, e está tudo bem. Então, Ale, mas o difícil é você estar no lugar. É isso que a Verinha tá Poxa, Lê! Eu queria ver do jeito que você vê. Mas, Não é difícil. A gente eu acho que tem uma obrigação, tem um clichê social muito grande que a gente tem que fazer tudo pelos nossos pais. Só que tem momentos que os nossos pais podem ser tóxicos com a gente. E a gente também tem que saber impor limites. Não é porque eles são os nossos pais que eles podem ter direito sobre a nossa vida em todos os âmbitos, para tudo. Eles só são pais. Então, Gente, Ale, olha, eu tô num luto danado, porque acabou This Is Us, né? Então acabou, não fala nada, pelo né? amor de Deus, porque Eu Acabou economizei o quê? ao máximo, assim, para não assistir o último capítulo. Não Marisa, queria não dá assistir, spoiler, pelo ia amor deixar de para o ano Deus. que vem ainda, só para poder, né, não acabar o This Is Us. E tem, né, nesses últimos episódios, né, Ai, meu Deus. que finaliza, né, com quem já sabe com o Alzheimer, né, com o envelhecimento mesmo do personagem, que é belíssimo. Nessa série, realmente, gente, é para Oscar, viu? E é lindo isso, o pedido que ela faz aos filhos, que é exatamente... O que a Cláudia está A rindo de mim, Lili tirou Cláudia? Não, não vou dar spoiler, não. Não vou dar spoiler, não. Eu Que vi a é carinha dela de exatamente sofrimento, assim, tipo, não. quando a consciência e o amor dos pais quando eles liberam os filhos, sabe? E ela ainda falou isso, eu quero fazer isso enquanto eu ainda tenho consciência. Foi lindíssimo isso, gente. É para chorar baldes, assim, com lençol na mão, porque é muito lindo isso que é apresentado para a gente numa fase tão difícil da vida para os dois lados, né? Tanto para o lado né, de quem envelhece, como do lado dos filhos, né? Que vão ter que passar por essa situação. Sem Lili de volta. mais Lili, spoiler. E trazendo que a Mas Lili acabou. Dá para ver de novo, né? Vale a pena ver de novo. Trazendo que a Lili trouxe do exemplo dela, de quando ela conseguiu se colocar no lugar diante dos pais, de tomar e aceitar esse processo todo que ela passou. Lili, eu te pergunto, como é que ficou a sua relação com seus pais? Não, melhorou muito. Inclusive, não sei se foi no ano passado, ano retrasado, teve uma situação que acho que inclusive foi num dia de curso nosso, acho que foi em 2020 isso, né? Já na pandemia, e a gente tinha aula sábado e domingo, né?
E aí, sábado à noite, eu liguei para minha mãe e a minha mãe fez uma demanda. Ela verbalizou assim, né? Tipo, agora você tem que cuidar de mim, alguma coisa assim. E aí eu falei, mãe, não, isso que você está querendo, eu sou só a sua filha, eu não sou a sua mãe, você tem a sua mãe. E aí, naquele momento, ela se deu conta, né? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Mas é isso, Ale, eu entendo o que você está falando. E também entendo o que a Verinha está falando, porque uma coisa é a gente saber cognitivamente, aprender lendo livro, falar aqui. Outra coisa é sentir. Entende? Mas a gente só começa a fazer isso quando a gente começa a colocar na prática, né? As primeiras vezes a gente vai até com medo, com culpa, com dó. Isso. Mas depois você começa a ver o resultado de uma outra forma que você começa a se tornar mais fluido, mais simples. Com certeza. E aí é muito mais leve de verdade, porque é isso. A gente, no nosso lugar, a gente tem força, é no meu lugar que eu fico mais leve, porque é fácil ocupar o meu lugar e nenhum outro, né? Então, é isso, assim, ali eu recebi um convite para sair do meu lugar. Só que eu falei, eu não vou entrar nessa pilha errada, entendeu? Não vou cair nessa, porque eu já fiz isso muitas vezes. E não necessariamente porque eu recebi uma demanda expressa, mas porque eu achava que eu tinha que fazer, né, algo para salvar, enfim. Aquelas dinâmicas que a gente conhece bem, né? Já está estipulado. E ali eu recebi o convite para, tipo, e agora? Você vai praticar o que você tem estudado? E ali eu vi, eu realmente aprendi, eu internalizei aquilo. Eu falei, não. Né? E aí me coloquei, e foi ótimo. E a minha relação com os meus pais está muito melhor. E tem uma outra coisa, Verinha, que quando a gente faz esse movimento, a gente, de uma certa forma, obriga o outro a ter consciência para fazer um movimento para ele se melhorar também. Provavelmente o que aconteceu com a mãe da Lili, ela foi arranjar uma outra forma de dar conta daquela demanda dela. Aí eu queria fazer uma observação quanto a isso, que eu acho que é muito importante, porque é preciso que a gente possa olhar com profundidade e com muita honestidade. Aquele papo com a gente, só com a gente, sabe? Que ninguém vai ficar sabendo, que a gente não precisa publicizar. Então, é com muita honestidade a gente procurar a intenção. O que está por trás? Porque quando a Lia fala assim, que aí a gente obriga o outro a mudar, aí já está invertendo a ordem. Não é obrigar. Principalmente quando esse outro é o pai, né? E a mãe. Então, assim, não, só para botar essa observação, né? Para a gente ficar atento. Porque não é, gente, é um trabalho para a vida toda. A gente não é fácil, não. E escorrega, mesmo depois de ter internalizado, mesmo depois de já ter feito. Lili, por exemplo, conseguiu fazer aquele movimento. Maravilha, coraçãozinho para ela. Mas isso não quer dizer que numa outra situação ela não possa dar uma escorregada. Vai demandar de novo e ela pode escorregar. É ficar atenta mesmo, observar o tempo todo. E porque tem situações que tem demandas que são muito sutis. Muito sutis, Marisa, né? Que Marisa não é escancarado, ponto, assim, são sutis, entende? E olha, aí... você tem esse conhecimento, você precisa fazer isso. Só você pode fazer isso, né? E aí você vai lá com todo aquele seu amor, aquela dedicação. No entanto, você vê que você está pegando uma coisa que não é sua, é um lugar que não é seu. E a gente precisa perceber que essa dinâmica com os nossos pais, ela se estende para as nossas outras relações. Sim. Né? Hoje mesmo alguém me falava isso, né? E aí, de repente, a pessoa falou assim, é como eu faço com a minha mãe. Brotou assim, sabe? Depois nas relações dele, né? Justamente hierárquico, né? Uma pessoa que é chefe
e trabalha com a questão hierárquica, Uhum. né? E tem questões com essa hierarquia, e aí, de repente, está falando, e de repente, assim, é como eu faço com a minha mãe. Exatamente. Faz parte do processo mesmo, a quem acredite naquela imagem da espiral, né? Então, a gente conseguiu avançar num nível, mas a vida vai trazer novos desafios em outros níveis, em outras profundidades. E aí, quando a Verinha coloca esse exemplo, né? Assim, porque só você sabe tal. Como ela é uma pessoa que gosta de ler, intelectualizada, o que a pessoa faz? Manipula, vai no ponto fraco dela, né? Aí ela fica todo o ego, todo, eu sei, né? E aí vai lá e toma, escorrega. Então, Escorrega. veja, Exato, exato. Acontece. atenção, muita E você atenção. voltar e dizer assim, olha só, eu não sei tudo, você pode achar essa informação em tal lugar, vai por ali. Mas é muito difícil, não é fácil, porque passou a vida toda fazendo. No meu caso, então, que tenho 64 anos, que não sou nenhuma criança, então eu passei a vida toda fazendo. A demanda, 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 e você parece que... Né? E aí, quando você, né, toma conhecimento dessa dinâmica e toma conhecimento de que você, o que você está fazendo com a sua vida? Você está cuidando da vida de todo mundo, menos da sua, né? E também aí vem outras coisas. E aí você começa, em cada situação, tentar se colocar no seu lugar. E aí não é fácil. Não, eu estou dizendo para você, Ale, eu simplesmente assim... Eu, às vezes, até fico assim, você conseguiu, mas é 1, 2, Não, 3, mas aí, entendeu? quanto a isso, cada um tem a sua percepção também, né, Verinha? Para ler pode ser um pouco mais fácil Isso nesse pode sentido. ser, exato. É teste Para todo mim, dia. É teste todo dia. Isso aí eu é estou teste dizendo da assim, vida. A exatamente, eu estou gente dizendo, fez. Fala, pode falar. assim, para mim é muito difícil. Eu acho que para ela pode ser, né? Ela pode estar tendo uma visão de que é mais fácil e de repente ela está conseguindo. Mas para mim é uma coisa difícil. Não é fácil, não é fácil. Ontem a gente fez a análise de um filme, O Sonho Possível, o filme da Sandra Bullock. E aí eu não lembro quem que foi que falou, que chegou nessa conclusão, que eu achei muito legal. Que a gente trouxe... A gente foi falar sobre mãe, e aí a gente falou características de uma boa mãe, né? Assim, uma boa relação, segurança e olhar o outro como ele é. E aí a gente trouxe que a personagem do filme, ela está sempre bem posicionada em todas as relações dela, ela sabe muito bem o lugar dela. E aí, por conta dela saber muito bem o lugar, a reflexão é essa, por conta dela saber muito bem ocupar o lugar dela, ela consegue ter essa segurança nas relações, expressar essa segurança interna para as relações. Talvez seja isso um caminho, Verinha, para você ver, trabalhar, não sei se é uma simbiose, segurança interna e estar no lugar, uma coisa Sim, da outra. eu acho que tem tudo a ver, você tem toda a razão, eu acredito e aí sim. É um caminho, entendeu? Sim, pode ser, sim. E essa questão da manipulação é complexo. Lidar com pessoas manipuladoras é complexo. Sim, é verdade. Então, meninas, seguimos mais um pouquinho, a gente já está em cima da hora. Não sei se você... vale a pena a gente fechar aqui. O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho bom, assim, às vezes eu quero avançar mais, mas eu acho que essa discussão que a gente faz com os pontos, eu acho que sedimenta, né? Mas por mim tudo bem, a gente pode encerrar aqui ou ler mais um trecho, vocês é que sabem. Podemos ler só esse Comunidade de Destino, que a gente não leu, e deixamos o grupo familiar para o próximo encontro? Cláudia, você acha? Eu acho que a gente pode terminar aqui essa página 39, só fechar essa... 38. 38, Marisa? Não. A gente só leu até a arrogância inteira. A Comunidade de Destino a gente não leu ainda. A gente vai abrir outro tema bem... A Comunidade de Destino? Acho que é um tema que vale a gente conversar, não só fazer a leitura, a gente não vai ter tempo.
Exatamente. Eu acho melhor a gente bom. parar aqui mesmo. Ok. Então, no próximo, a gente continua na página Pode parar a 38. gravação, que eu queria Espera falar um aí. negócio com vocês também.